Estamos de volta para o terceiro bloco. Osiro, quais são os primeiros povos que, quando os portugueses chegam aqui, quando os colonizadores chegam, eles encontram? Olha, toda a Amazônia, né, o Brasil como um todo, era todo habitado por populações indígenas, né, de diversas etnias, línguas, enfim, e a Amazônia não é diferente. Aqui, por exemplo, na região do Marajó, e aí eu utilizo como fonte o Bento Maciel Parente, que ele governou o estado, né, foi capitão-mor aqui do estado do Pará, de 1621 a 1626. E em 1630 ele faz um memorando, né, prestando informações ao rei Filipe III da Espanha e Filipe II de Portugal, né, porque nesse período a existência da União Ibérica, né, as duas nações estão sob o mesmo comando. Aí ele faz um memorando, então, prestando informações. Só que esse Bento Maciel, ele foi uma pessoa muito impiedosa, né? Ele era militar, então batalhou muito para pacificar os indígenas, para acalmar aqueles que estavam rebelados e tal. Então ele tem um conhecimento muito grande, porque andou por toda a região aqui do Pará. Então ele presta informações para dizer o seguinte: quais eram as nações indígenas, né, as sociedades indígenas que habitavam aqui essa região. Aí ele pega, por exemplo, quando chega na parte do Marajó, aqui, aí ele diz que na parte setentrional, né, no norte do Marajó, existiam, né, as nações dos Sacacás e dos Aruãs, né, duas nações grandes que habitavam a parte do norte ali do Marajó. Mas no centro, um pouco mais abaixo, por exemplo, existia a nação dos Anajás, né, também uma nação muito grande. E aqui já parte do sul e sudoeste do Marajó, aí ele identifica, por exemplo, né, os Mapuás, os Nhanas, que essas duas tribos são as duas principais, que são identificadas com os Nhengaíbas ou Ingaíbas, né, por conta da sua linguagem. E também ele demonstra, por exemplo, quais são os habitantes ali da região do Gurupá, que são as nações dos Curupás, dos Andirás, dos Iguapés, dos Pirapés, que estão ali naquela região, já se aproximando aqui da região do Anapu e do Xingu. E aí, quando chega na nossa região, ele vai identificar, por exemplo, os Pacajás, que habitavam toda a ribeira, né, o beiradão, digamos assim, do rio Pacajá, e os Guanapus, que habitavam essa região do Anapu, né? Mais especificamente, quem vai nos dar maiores detalhes disso, por exemplo, é o padre João de Souto Maior, que ele vai, em 1656, quando ele vai para a Corrida do Ouro, então ele traz informações preciosas para a gente sobre as sociedades indígenas que habitavam aqui no entorno do Anapu. E aí ele vai citar os Guanapus, né, que estavam aí na Bahia, né, do Pracajurá, né, esse lado daqui, da Bahia, por exemplo, tinha uma nação, né, uma grande aldeia, uma grande sociedade indígena, digamos assim, dos Guanapus, né, que depois o Anapus, e que hoje a gente conhece, no caso do Rio, só por Anapu. E do outro lado da margem, né, já com base também nas informações prestadas por Souto Maior, ele visitou essa comunidade ele chama de Cauanãs. Mas assim, por conta da linguagem, eu identifiquei que essa comunidade Cauanãs, na verdade, é Cachuanãs. Entendeu? Ou seja, eles habitavam a outra margem da Baía do Cachuanã. Do lado de Melgaço, no caso. Sim, da região ali, né, ali
do Caxuanã, na entrada, na embocadura lá do Caxuanã, e também, possivelmente, eles habitavam todo o beiradão do rio Caxuanã. Então, essas povoações habitavam para cá. Então, através de outro autor, por exemplo, já francês, esse, que é o Yves, né, eu chamo, como não sei falar francês, eu chamo de Yves de Evreux, né, que era um frei capuchinho que acompanhou a expedição de Daniel de Latouche, quando este dominou a região de São Luís e fundou São Luís. Então, o frei Yves de Evreux, juntamente com Claude de Abbeville, né, que eram dois frades capuchinhos, então eles escreveram sobre essas andanças aqui do Daniel de Latouche na nossa região. Então, através do Yves de Evreux, ele traz uma informação preciosa para a gente sobre a comunidade indígena chamada Camarapins. Entendeu? Então, os Camarapins habitavam aqui a região do rio Camarapi, né? Então, a gente pode dizer assim que na região de Portel existiam os Camarapins, os Pacajás, os Guanapus, os Cauanãs ou Caxionãs e também os Pirapés mais em cima. Lá mais em cima, já próximo do Xingu, os Andirás, os Jurunas. E para cá, para esse lado do Jacundá, né, os Boucas, né, a tribo dos Boucas, que vão dar origem aqui em cima em Oeiras, né? Então, esse grupo, mais ou menos isso, é claro que tem outros, mas eram esses basicamente as populações que habitavam aqui a nossa região. Elziro, e o que aconteceu com esses povos, né? Tu citaste bastante, a gente tem o registro dos rios, né? Que é em relação a essas nações, essas sociedades, esses povos. O que aconteceu com eles? Tu consegue, na tua pesquisa? Sim, é possível a gente identificar. É claro que tem muitas nações indígenas, sociedades indígenas, que a gente às vezes não sabe o que aconteceu com elas, mas em muitas outras é possível você acompanhar, né, os acontecimentos. E aí, mas como a gente está falando aqui da nossa região, né, de Portel, o que ocorre é que a chegada dos colonizadores para cá, para a nossa região, né, trazem dois problemas principais, digamos assim. É a questão das doenças, né, que os indígenas viviam aqui no ambiente deles, etc., não tinham contato com muitas doenças. E quando os europeus chegam, então começa a surgir aquelas doenças que já era comum para lá, começa a surgir, e aí parece assim que pegam os índios fragilizados, que eles não tinham desenvolvido anticorpos para essas doenças, então morrem muitos indígenas realmente por epidemias, né, de diversas doenças, diversas enfermidades. Então, né, a doença é um forte fator que contribui para dizimar as comunidades indígenas. O outro fator são as guerras, né? Ou seja, os europeus normalmente têm um arsenal bélico mais forte que os índios não tinham, arco e flecha e tal. Então começa a haver confrontos, né, batalhas, e essas batalhas, digamos assim, vai diminuindo consideravelmente a população indígena, né? Isso ocorre, por exemplo, quando Francisco Caldeira Castelo Branco, né, conquista aqui a região, a embocadura aqui do Pará, e começa, através ali do Forte do Castelo, desenvolver uma cidade. Então ele vai se relacionar com as comunidades indígenas, e inicialmente pacificamente, mas depois ocorrem alguns fatos que começam a surgir desentendimentos muito grandes, entendeu? Então, por exemplo, só a título de exemplo, né, ainda na época que os franceses eles dominaram aqui o Maranhão, no período de 1612 a 1614, né? Nesse período eles fundaram São Luís, né, Daniel de Latouche sendo o coordenador desse projeto. E nesse período, Daniel de Latouche fez, com muita habilidade, ele fez uma relação muito grande, uma parceria com os indígenas que habitavam o litoral, a costa aí do Maranhão, e as principais nações que habitavam lá eram os tupinambás. Então ele fez amizade com eles, um bom relacionamento e tal, e viveu bacana lá, né? Só que os tupinambás tinham muitos inimigos, sociedades indígenas inimigas, né? E uma delas eram, por exemplo, os índios Camarapis.
Então, eles aproveitaram de uma expedição que Daniel de Latouche fez de exploração aqui da região da Amazônia. Então, veio aqui para o Rio Pará e esse beiradão aqui do Rio Pará também tinha até um certo ponto muitas sociedades dos Tupinambás e que se relacionava aqui com as outras indígenas aqui da região e já haviam travado batalhas, guerras e tal. Então eles convencem Daniel de Latouche a usar o seu exército para vir junto com eles, com os indígenas, para fazer guerra, né, e tentar dizimar aqui as nações dos Camarapis aqui na embocadura do Camarapi. E eles estavam uma batalha aí muito grande, então esse é um exemplo, mas também depois, por exemplo, já com a instalação de Belém ali, do núcleo inicial de Belém, também vai acontecer episódios que vão romper, os portugueses vão romper com os Tupinambás, e aí vai haver um alvoroço, uma guerra e tal, muito grande. Mas antes desse rompimento, os Tupinambás também lutaram ao lado dos portugueses contra os Pacajás, aqui, entendeu? Causando grande dizimação de Pacajás aqui, no início aqui do nosso Pacajá, né? Então, isso aconteceu com os Guanapus também, que sofreram represália em alguns momentos, né? Mas depois eles são pacificados e vivem em harmonia com os portugueses, assim como os Cauanãs também. Osírio, esse primeiro contato aí com a questão do cristianismo, cultura europeia, como se desencadeava isso? Isto estava muito associado à própria vinda dos europeus, né? Isso ocorreu tanto com os franceses, quando estiveram no Maranhão, né? Eu acabei de citar ainda há pouco que, né, na caravana, na expedição, vieram 2 frades capuchinhos, né, que foi o Claude d'Abbeville e o Yves de Vreux, e à medida que eles iam explorando as riquezas da região, mais os padres se encarregavam de fazer a catequese, ensinamento do evangelho, né, para os filhos dos índios e também para os índios, batizar, por exemplo, eles se tornarem cristãos. E com os portugueses igualmente, né? Os portugueses chegam aqui na foz, né, do Rio Pará e já traz alguns padres com eles também que começam a fazer a evangelização da região, e depois os jesuítas, né? Os jesuítas, eles só chegam ao Pará em 1652, a primeira leva no final de 52, e depois, né, o padre Antônio Vieira, e eles vão fazer aquele trabalho que a gente vai poder, se der tempo, a gente tratar desse assunto. O que motivava, Osírio, essa vinda dos portugueses junto com outra tribo indígena para combater contra os Pacajás aqui? A motivação é o seguinte, né? Ou seja, Portugal está se estabelecendo no território, né? Quer construir, desenvolver, quer explorar as riquezas da região e quer também, juntamente, implantar o cristianismo, né? Porque cada nação, sociedade indígena tem a sua fé, tem a sua maneira de crer, etc. e tal. E eles precisam, como olhavam para os indígenas, por exemplo, como alguém carente de Deus, carente de salvação, que precisava vir para o reino de Deus. Então, essas 2 motivações, por exemplo, tanto para aceitar a fé, quanto para aceitar o domínio da coroa portuguesa, né, esse é um ponto. Por exemplo, né, essa batalha que ocorreu aqui no Pacajá, né, foi porque os portugueses vieram e assentaram em determinado ponto, né, uma cruz e o brasão de armas, num determinado ponto. E aí alguns indígenas pacajás, né, foram lá e removeram, ou por não saber o significado, ou então por saberem e discordando, né, do símbolo, né, que era, ou seja, a cruz representando o cristianismo e o brasão de armas representando o domínio da coroa portuguesa. Então, quando eles fazem isso, aí chega a notícia para Belém, por exemplo, que os pacajás estão rebelados. E aí manda a tropa para vir castigar, né, mais ou menos essa relação que acontecia. Então, é dessa forma. Então, quando a nação indígena está de acordo, está em convivência pacífica com os conquistadores, os exploradores e tal, aí vivem em harmonia. Mas se de repente se insurgem contra o domínio, evidentemente aí vai se travar uma batalha.
Muito bom. A gente vai tomar uma água e vamos para o intervalo, 3 minutos, e vamos estar de volta para o último bloco.